Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, toda a igreja do Ministério Internacional Filhos na Fé, a liderança, os membros congregados, os homens, mulheres, jovens e crianças, obrigado pelas vossas orações. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Breve estarei de volta com vocês aí, cultuando a Deus e fazendo a obra do Senhor. Muito obrigado por tudo. Já sinto saudade de todos vocês. Beijo no coração do vosso pastor Fábio. Em nome de Jesus. Quero deixar uma palavra aqui para toda a igreja para edificar a sua vida. Em nome de Jesus. Ouça com bastante atenção, medite nisso. Em nome de Jesus. Se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaá de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos que assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzai e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que estava em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tamborins, e com pandeiros e com símbolo. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então aqui está uma história muito tremenda, muito maravilhosa. E o tema dessa mensagem, e a pergunta é: por que Uzá morreu? Por que Uzá morreu? Por que Uzá foi ferido num culto de adoração, de louvor, num culto onde Davi estava se alegrando, o povo se alegrando, os sacerdotes, levitas, as pessoas tocando, cantando, dançando para Deus. E o que demais tem isso? Então por que Uzá morreu? Alguns falam, em reverência, alguns falam pecado, isso, aquilo outro. Mas Uzá, ele foi vítima de um sistema religioso feito de uma forma errada. Se Deus não permitisse tocar nesse momento em Uzá, talvez o culto para Deus seria totalmente diferente. Porque deixa eu te dizer uma coisa aqui para você. Deixa eu te voltar lá para trás. Quando Deus dá uma promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó e para os patriarcas e os povos de Israel, Deus ele falou que ele seria um povo exclusivo dele, que ele seria Deus para eles, seria pai, eles seriam para ele filhos. E o que ele queria do povo? A obediência, o sacrifício, o louvor, a adoração. E os patriarcas entenderam isso, Abraão, Isaac e Jacó. Todos esses patriarcas levantavam altar para Deus, invocavam o nome do Senhor, obedeciam a sua palavra, adoravam a Deus, cultuavam ao Senhor, glorificavam a Deus Todo-Poderoso. Passado muito tempo, Israel se transformou em uma multidão de povo. E Deus ia introduzir esse povo na terra de Canaã. Depois de o povo ter passado 430 anos aprisionado no Egito, Deus livrou com mão forte, com mão poderosa, através da vida de Moisés, esse povo. E Deus disse: olha, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, mas deixa eu dar uma orientação para vocês. Vocês não devem imitar aquele povo.
Vocês não devem ser igual àquele povo. Vocês não devem andar nos caminhos dele. Vocês não devem se misturar. Vocês não devem ser igual a eles. Vocês são diferentes. Vocês são propriedade particular de mim. Eu quero obediência de vocês. Eu quero que vocês me sirvam de todo o coração. Que vocês sejam fiel. Que vocês me adorem. Então Deus orientou esse povo. E quando Moisés libertou o povo, estava no Egito, quando ele libertou e transportou o povo para Canaã através do deserto, Deus ele começou a fazer algumas coisas que talvez aos olhos do homem não poderiam entender. Deus ele mandou Moisés separar uma tribo, a tribo de Levi. Deus disse para Moisés: separa a tribo de Levi, serão minha propriedade particular. Os descendentes de Levi, filho de Jacó, tinha 3 filhos, Coate, Gerson e Merari. Então essa tribo, através desses 3, seriam propriedade de Deus. E daí surgiriam os sacerdotes, os levitas, um povo consagrado para Deus. Existiam 12 tribos. As 11 não foram escolhidas, mas uma foi para cuidar do tabernáculo, para cuidar do sacerdócio, para cuidar do culto, do louvor, da adoração, do sacrifício. Era fácil? Não era. Não era fácil. E através de Moisés, Deus falou para Moisés: faz um tabernáculo, Moisés, no deserto, que ali eu vou fazer do tabernáculo um símbolo da minha presença, onde todos irão se reunir perante mim. O tabernáculo tem que ser do modelo que eu vou te mostrar, da maneira que eu vou te mostrar. E dentro do tabernáculo Deus mandou fazer, e eu aqui, claro, simplificando, porque a história é muito longa, muito complexa, mas eu vou resumir. E Deus disse: olha, no tabernáculo tu vai fazer o átrio, o pátio, o santo lugar e o santo do santo. Tu irás fazer cortinas, varais, cordas. Tu irás fazer alguns utensílios para colocar nesse tabernáculo. Tu irás fazer uma pia de bronze, né? Tu irás fazer um altar do holocausto, um altar do incenso. Tu irás fazer um candelabro. E tu irás fazer também uma arca da aliança, com a tampa, o propiciatório, com 2 querubins. E tu irás colocar a arca da aliança no santo dos santos. E ali eu aparecerei para vocês. Eu manifestarei minha glória através da arca da aliança. Na arca da aliança tu farás 4 argolas, 2 na frente, na lateral, e 2 atrás. Quando a minha nuvem descer sobre o tabernáculo, vocês irão montar, sobre o lugar vocês irão montar o tabernáculo. A tribo de Levi vai ser responsável para montar o tabernáculo. Para montar o tabernáculo, as cordas, os varais, os utensílios sagrados, guarda. Quando a nuvem alçar do tabernáculo, e eu dei a ordem para vocês partirem, a tribo de Levi também, os levitas, vão fazer todo esse trabalho de desmontar o tabernáculo e carregar os utensílios do tabernáculo. E uma coisa, um utensílio particular, a arca da aliança, vocês vão carregar no ombro. Vocês vão colocar 2 varais na lateral, 2 levitas na frente, vai carregar no ombro, e 2 levitas atrás também. A arca da aliança será carregada dessa forma. É dessa maneira. Na cultura dos israelitas, eles passavam o dia trabalhando. As 12 tribos. Quando a nuvem parava, eles passavam, se passasse 1 mês, 3 meses, eles passavam ali, tinham que trabalhar, tinham que comer, tinham que tomar banho. Era um dia todo, né, uma fadiga, num cansaço. As 11 tribos, eles moravam de longe do tabernáculo. A única tribo que morava ao redor do tabernáculo era a tribo de Levi. As 11 ficavam de longe. Então o trabalho mais árduo era da tribo de Levi. A tribo de Levi. Era o trabalho mais árduo. Então, quando a nuvem alçava, vamos trabalhar. Eles tinham cultura de trabalhar às 6 horas da manhã, às 6 horas da tarde, até a viração do dia. Antes da viração do dia, tomava o seu banho, pegava o seu lanche, depois, né, a tribo de Levi, em especial, iam ter o momento da viração do dia, de cultuar Deus, de falar com Deus, de ouvir Deus,
de dar glória para Ele, o momento do louvor, o momento da adoração. Era o culto, o momento do culto, de cultuar. Isso para Deus era inegociável. Independente do povo trabalhasse o dia todo, independente do povo fizesse seus afazeres o dia todo. Mas a tribo de Levi, em especial, tinha que ter o culto, tinha que trazer adoração, tinha que queimar o incenso, tinha que acender o candelabro, o altar do holocausto tinha que estar sempre aceso. Então o preço era alto. Independente da tribo de Levi passar o dia trabalhando, mas na hora do culto era inegociável cultuar. Era inegociável louvar, glorificar. As outras tribos estavam de longe, talvez poderiam não ter esse cerimonial, poderiam não fazer isso, poderiam não dar ênfase. Não, isso aí pertence à tribo de Levi, nós não. Então, vamos colocar nossos dias. Talvez as outras 11 tribos ficavam, né, brincando, seu lazer, deitado na sua rede, né, na sua cama, assistindo uma televisão, assistindo um jogo, brincando. Não, o culto é para a tribo de Levi. E mesmo assim, se eu for convidado ao culto, eu estou cansado. Deus conhece a minha fadiga. Passar o dia todo nesse sol aqui é muito fadigante. Deus sabe que eu tenho que sustentar minha família. Deus sabe. Então, né, temos motivos para dar desculpa. E é aceitável por Deus. Né? Porque eu sou ser humano, porque me canso, porque me afadigo, porque trabalho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Culto é inegociável. Carregar a arca da aliança é inegociável. Não importa o que você faz de dia, não importa o teu estilo de vida, não importa a tua luta, não importa a tua dificuldade, não importa a prova que você está passando, não importa os teus afazeres, não importa se cuida de filho, se cuida de esposo, se cuida de pai, se cuida de mãe, se tem os afazeres, se vai trabalhar no outro dia, não importa, mas aquele horário, culto é inegociável. Quando o povo entrou em Canaã, passado muito tempo, o povo chegou com o profeta Samuel e queria ser igual a outra nação, porque as outras nações pagãs ao redor tinham reis, mas a nação de Israel não tinha, porque Deus havia dito que ele seria o rei deles, o Deus dele, mas eles não se conformaram ser diferente dos demais nações, eles queriam ser igual, eles queriam imitar as nações, e eles não se conformaram, e pediram para Samuel, nós queremos um rei. E Samuel se indignou, mas Deus não se indigne. O povo não te rejeitou a ti. O povo rejeitou a mim, dá um rei para eles. E deram um rei. O rei Saul. Saul passou muitos anos. A arca da aliança foi tomada pelos filisteus. Saul não ligou em trazer a arca da aliança de volta, que era símbolo da presença de Deus em Israel. Saul não fez caso. E Saul foi para a guerra, Saul fez alguns feitos, mas todo mundo sabe o final de Saul. Quando Davi assume o reinado, a Arca da Aliança está mais de 20 anos, aproximadamente 20 anos, longe de Israel. A primeira coisa que Davi vai fazer é o que? Buscar a Arca da Aliança. E Davi vai buscar a Arca da Aliança, prepara 30 mil pessoas, sacerdotes, levitas, cantores, instrumentos, tudo preparado. Prepara um carro novo, uma carroça nova, com bois novos, sem nunca ter se usado a primícia, o primeiro, o melhor. Ele coloca a Arca da Aliança no boi. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na cultura dos povos pagãos e os filisteus, na cultura deles, quando aquele povo, eles iam para a guerra, iam festejar, o que eles faziam, aquele povo ali? Eles pegavam o seu ídolo e colocavam em cima de uma carroça, com os bois novos, um carro novo, e eles andavam com aquela carroça por toda a Filistias, e eles celebravam, faziam oferendas ao Deus deles, ao ídolo deles, e sacrificavam, e faziam festa, e por fim. Então essa era a cultura dos filisteus, dos povos pagãos na época, de carregar o seu ídolo, o seu Deus, claro, com D minúsculo, num carro, numa carruagem, com bois, com oferendas, com sacrifícios, com instrumentos.
que Davi fez? Olha só, com a sua comitiva, Davi imitou os filisteus para facilitar, porque o povo estava cansado, porque Davi tinha guerreado, porque o povo estava ali o dia todo. Então, da casa de Abinadab até Jerusalém era uma distância muito grande. Então, percorrer as ruas de pedra com a arca no ombro é muito cansativo, é muito afadigante. Então, vamos ajudar o povo, vamos facilitar as coisas. O homem sempre querendo ajudar Deus, sempre querendo fazer da sua forma, sempre querendo fazer do seu jeito, sempre querendo fazer da sua maneira. Não, mas eu não vou, não dá para mim hoje para o culto. Não, eu vou fazer assim. Eu estou cansado, Deus conhece meu coração, vou ficar em casa. Estou cansado, vou ficar na frente de uma Netflix, vou ficar na frente de uma televisão, vou ficar aqui com o vizinho, imitando os filisteus. As pessoas que não têm Cristo, não têm compromisso com Cristo, o que eles fazem quando vêm do trabalho? Vão para um ar-condicionado, vão para frente de uma televisão, assistir um jogo, um filme, vão para Netflix, vão para a internet, vão sair, vão relaxar, porque estão cansados, que amanhã tem que trabalhar. E o povo de Israel quis imitar os filisteus. E hoje não é diferente, muitos querem imitar o filisteu. Passam o dia trabalhando e não querem ir ao culto à noite porque estão cansados. Então é melhor carregar a arca da aliança em carros, em bois, para facilitar. Facilitar. Porque Deus me conhece. Deus sabe como eu estou. Deus sabe que eu estudo. Deus sabe que eu faço curso. Deus sabe que eu trabalho. Então, na hora de cultuar, eu vou levar a arca no carro. Né? Porque Deus conhece. E eu ainda vou sacrificar. Eu vou pular para cá, vou pular para ali. Eu vou pegar a flauta, o tamborinho. Estou cultuando a Deus. Mas da sua forma, Deus não aceita culto da sua forma. Deus se preocupa com você, sim. Mas Deus não quer saber se você passou o dia todo trabalhando, cozinhando, lavando, passando, cuidando de menino, somente, cursando, fazendo faculdade, fazendo isso ou aquilo outro, tarefando como Marta e Maria. Marta fazendo tudo. Muitos estão assim, preocupados só com a sua vida, com a sua luta, com a sua dificuldade. Mas e na hora do culto? E na hora de carregar a arca da aliança? Sabe o que muitos estão fazendo? Imitando os filisteus. Porque carregar a arca da aliança é um peso. Carregar a arca da aliança requer sacrifício. Carregar a arca da aliança requer renúncia. Carregar a arca da aliança requer dedicação, fidelidade, santidade. E a arca da aliança não se carrega em carros, mas é no ombro. O dia foi fadigante, o sol escaldante, dentro de uma fábrica, pilotando moto, dirigindo carro, capinando, trabalhando, está cansado, e à noite tem que carregar a arca da aliança, tem que fazer um sacrifício a mais, e aqui no ombro, 2 levitas na frente, 2 levitas atrás, carregando no ombro. A arca não pode ser carregada de outra forma. Servir Deus não pode ser de uma outra forma. Servir Deus não pode ser do teu jeito. Servir Deus não pode ser da tua maneira. Não pode ser só quando dá para você, quando você quer, como você quer, da maneira que você quer, não. Para servir Deus, para cultuar Deus, tem que ser do jeito de Deus, igreja. Quando o carro carregou a arca da aliança, tombou, Uzá foi ajudar a proteger a arca. A arca não precisa ser protegida, mas sim carregada. A arca precisa ser cultuada, Deus precisa ser adorado, Deus precisa ser louvado, Deus precisa ser glorificado, Deus precisa ser exaltado. Tu deu o dia todinho para César, e na hora de dar para Deus tu não dá, tu bota desculpa. Tu quer carregar um carro. Usar pela sua imprudência.
Deus tinha que corrigir alguém. Deus tinha que corrigir aquele culto. Deus tinha que corrigir aquele sistema religioso. Senão ia ser um sistema religioso para homem. Hoje tem muitos sistemas, muitos cultos para homem. Culto de entretenimento. Pessoas que vão para a igreja servir ao Senhor por entretenimento, por bater cartão. Os levitas estão deixando de carregar a arca da aliança, estão deixando de sacrificar, estão deixando de carregar o peso da glória do Senhor. E é no ombro, é de joelho, é cultuando, é adorando, é louvando, mesmo cansado, mesmo enfermo, mesmo afadigado, mesmo atribulado, mesmo com problema conjugal, problema familiar, problema financeiro, mas você não pode deixar de carregar cada aliança, de cultuar o teu Deus. Muitos podem não estar morto fisicamente, mas estão igual Uzá, no sentido espiritual, morto espiritualmente. Por quê? Porque estão carregando a arca da aliança de uma forma errada. Estão servindo a Deus de uma forma errada. Estão dando não o melhor para Deus, mas estão dando o melhor do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Não. Deus quer do jeito dele, para ele, porque dele, por ele, para ele. Ele não reparte a glória dele com ninguém. Reflita nessa mensagem. Não deixe de cultuar a Deus. Não deixe de reverenciar a Deus. Não largue a sua congregação. Não deixe de cultuar o Senhor. Não coloque desculpa que você está cansado, que é por causa disso, por causa... Não faça isso. Na hora que a nuvem alçar, o levita que tem que carregar a arca, e é no ombro. Medite nisso. Não deixe de carregar a arca da aliança. Não deixe de cultuar o teu Deus. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Amém.